Já levaram. Era do violão. É do violão. Cadê? Nossa, tá muito baixo. Sou baixo, mas nem tanto. É, tá tudo baixinho. Ó, o microfone tá baixinho. Para vocês, hein? Só, 1, 2, 3. Irmão pastor, um dia. Não sei se eu dou conta hoje. Eu falo pra você deixar esse microfone comigo pra eu fazer os testes com ele aqui na igreja. Eu andar pra cá, eu andar pra lá, botar lá atrás, fazer uns testes. Um dia desses você deixa comigo. É porque eu não tenho telefone. Nossa, eu não pego. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa ser multiplicada em nosso meio. Amém? Estamos aqui para mais um culto, para adorar ao Senhor, para aprender mais do Senhor. Esse momento que a gente gosta tanto, né, que é o culto de domingo de manhã. É um culto especial para a gente, não é? Começar a semana buscando ao Senhor, aprendendo mais do Senhor. A gente ama a escola bíblica, né, de estar junto com os irmãos, de aprender, de sentar à mesa, né, e poder estudar o texto bíblico. Com certeza é um momento muito especial e hoje nós estamos aqui para isso, para aprender mais do nosso Senhor. Gostaria só de lembrar alguns acontecimentos que ainda vão acontecer nesse mês, hoje é dia 18, né, ainda temos mais o domingo que vem, e aí já acaba o mês, mas quarta-feira agora nós vamos ter a nossa mentoria de família, aquele momento gostoso onde nós conversamos sobre família, sobre a nossa família, sobre como deve ser a família, qual é a identidade da família, qual é o proceder, casei, tive filho, vivo em casa e agora sou cristã, como é que eu me relaciono nesse mundo, como é que eu vivo em família. Então, quarta-feira agora é a nossa mentoria de família e todos estão convidados. Não é só para quem é casado, não é só para quem tem filhos, não é para avó, é para vô, é para marido e mulher, é só para pessoa única, né, como a gente chama, singular, não é para todo mundo. O papo é para todo mundo. Sábado que vem, nós vamos ter a nossa reunião de liderança, dia 24, às 15 horas, aqui no pátio da igreja. Então, você que serve na igreja, como o pastor bem disse no culto quinta-feira, todos nós somos diáconos aqui na igreja, né? A gente não tem um corpo diaconal, porque nós entendemos que você que serve, você que atua na igreja, de alguma forma, você é um diácono, você é uma pessoa que está servindo ao Senhor. Então, você deve participar dessa reunião de liderança, onde nós tomamos as decisões, onde nós alinhamos as coisas para trazer para a grande assembleia. Né? Então, vai ser às 15 horas, no salão de eventos da igreja, e às 19h30 tem o Joga na Roda. É a nossa programação mensal de jovens e adolescentes aqui da igreja. Para a gente tem sido assim, uma grande alegria conseguir realizar essa programação mensal. Todo mês tem uma programação de jovens e adolescentes aqui na igreja e um momento muito gostoso, onde eles sentam para discutir um determinado assunto à luz da palavra de Deus. A gente vai falando o que o mundo diz, né? o que eles estão ouvindo, o que eles estão aprendendo aí fora, e a gente coloca de frente à palavra de Deus e vê se é aquilo que Deus tem para nós ou não, se a gente tem que transformar a nossa mente ou se o mundo está certo. Normalmente, a gente tem que transformar a nossa mente porque o mundo jaz no maligno. Então, tem sido oportunidades muito especiais, muito boas. Se você conhece um adolescente, se você conhece um jovem, chama. Manda vir para cá, entra em contato com a Lu, com os adolescentes, com os jovens aí, que eles estão sabendo de tudo. Traz outra pessoa para aprender. Tem sido momentos muito bons. Para esse mês, esses são os nossos avisos. Agora, para o mês que vem, eu já falo. Mês que vem está bombando, porque é o aniversário da nossa igreja, 33 anos de igreja.
Nós vamos ter conferência infantil, vai ter culto infantil no sábado e domingo. Nós vamos ter o Compartilhe Amor. Não é que tem tempinho que a gente não faz e nós vamos fazer, vamos voltar a fazer. Nós temos muita coisa para acontecer no mês de julho, então fique esperto que, graças a Deus, a nossa igreja está em ação. O corpo está se movimentando e todos estão participando, e assim a gente está crescendo, e assim a gente está falando de Jesus para as outras pessoas. Então, fica atento nos avisos da igreja, né? Porque, infelizmente, agora ainda tem poucos, daqui a pouco vocês vão ver que chega um monte de gente, mas fica atento aos avisos da igreja, fica atento às coisas que a gente coloca no WhatsApp, né? As informações que saem no WhatsApp, e futuramente nas nossas redes sociais. Nossas redes sociais estão paradinhas, mas você pode assistir o culto lá, perdi os avisos. Vai lá no culto e assiste os avisos que está lá no YouTube, os avisos da igreja. Tá bom? Então, são esses avisos por hoje. Nós vamos orar para começarmos, de fato, o nosso culto, buscando a Deus, né, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Kelvin, vem no microfone, querido, nos dirige a Deus em oração. Ora, agradecendo ao Senhor porque estamos aqui. Ora, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Oi. Oremos. Senhor Deus, o Pai, venho aqui, Senhor, agradecer pelo dia de hoje, Senhor. Agradeço pelo amanhecer no qual você concedeu nas nossas vidas, meu Deus. Agradeço pela oportunidade de ter conhecido a Tua Palavra, Senhor. E agradeço, meu Deus, pela igreja, no qual vai conceder para a gente, meu Deus, por meio dessa manhã, a Sua Palavra, Senhor. Que a gente possa estar aprendendo contigo e que você possa estar iluminando nossas mentes. É essa oração que te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Te convido a ficar de pé e cantarmos juntos, né, o hino que diz: quero estar ao pé da cruz, junto à cruz de Jesus. Ao lembrar da cruz de Jesus, nós nos gloriamos, nós temos alegria e contentamento, mesmo diante daquela imagem de horror. Nós temos alegria e contentamento porque sabemos que é através do sacrifício de Jesus que nós somos salvos. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio, confiante junto à cruz, sem temor vigio, pois à praia santa irei, salvo além do rio.
descanso encontrarei, salvo além do rio. Salmo 119, versículos 2 a 6. Diz assim: são felizes os que obedecem aos seus estatutos e todo São felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Estar junto à cruz, nos gloriarmos em Jesus, também é obedecer os seus mandamentos. O Salmo 119 nos ensina e nos faz refletir a respeito de conhecer a Deus, né, de buscar o seu conhecimento, buscar obedecer os seus estatutos para sermos felizes. Porque, como a minha mãe sempre me ensinou, a Bíblia é o nosso manual. O nosso Criador nos fez e deixou a Bíblia para que nela nós aprendêssemos como viver essa vida aqui. É na Bíblia que está o nosso caminho e como a gente deve viver a nossa vida, porque foi o nosso Criador que disse tudo aquilo. É como o nosso Criador deseja que nós vivamos. Então, praticando a palavra de Deus, nós vamos ser felizes. Nós estaremos guardados pelo poder do Senhor, em suas infinitas promessas e no seu amor e no seu cuidado, e fazendo aquilo que o Senhor diz, nós estaremos guardados e protegidos. E nós vamos cantar o hino que diz justamente isso: pelo seu poder e pelo seu amor, nós viveremos em Cristo Jesus, guardados pelo poder do Senhor. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e amparados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, viveremos sempre em sua luz. Deus vos guarde pelo seu terno amor, pela sua mão guiados, do rebanho bem guardados. Deus vos guarde por seu terno amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, viveremos sempre em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, do perigo dos pecados, de temores infundados. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, viveremos sempre em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, para um culto fervoroso e serviço proveitoso. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, viveremos sempre em sua luz.
irmãos podem se assentar. Deus nos guarde do pecado e do mal. Que nossa vida seja sempre guardada do pecado e do mal, para ter um culto proveitoso e o serviço fervoroso. Hoje nós viemos servir ao Senhor, não é? Através da escola bíblica, através do culto, nós adoramos ao Senhor e servimos ao Senhor. Que seja um culto fervoroso, e que seja um serviço proveitoso. Nós vamos entregar agora os nossos dízimos, as nossas ofertas, que também é um serviço a Deus. As nossas ofertas, a devolução do nosso dízimo também é um serviço a Deus. Que seja com alegria, que seja por fidelidade, que seja por amor ao Senhor. E assim, praticando o mandamento do Senhor, não é o que Deus disse lá para nós praticarmos, para nós fazermos, nós estaremos guardados, protegidos, nós estaremos sendo cuidados em nosso viver, em nosso caminhar. E enquanto nós vamos entregar os nossos dízimos, as ofertas, nós vamos cantar, declarando ao Senhor o nosso amor a Ele. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Que o nosso amor ao Senhor seja todos os dias, seja diário, seja declarado diariamente através das nossas atitudes, através do nosso testemunho lá no nosso trabalho. Que o Senhor seja parte realmente do nosso dia a dia e que nós possamos confiar no Senhor a ponto de voarmos. Cantando, eu pensando, né, que quantas vezes a gente teme diante das circunstâncias, diante do que nos aparece. E aquele que
obedece os seus mandamentos, aquele que está junto à cruz, aquele que está dependendo do Senhor, não precisa temer. Aquele que busca a tua face e quer viver diante das circunstâncias, nós não precisamos temer, nós devemos confiar. A gente tem que trocar os nossos medos, né? Nós devemos trocar a nossa emoção, se pode dizer que é uma emoção. Ao invés de temer, nós devemos confiar. Tentar fazer esse exercício, porque o Senhor é por nós. Nós cremos nisso, nós nos entregamos a Ele por isso, porque nós cremos nisso. Então, nós precisamos realmente confiar no Senhor, entregar ao Senhor as nossas ansiedades, os nossos medos. Eu vou convidar o Max. Nos dirige a Deus em oração, Max, agradecendo os dízimos, as ofertas e pedindo ao Senhor que nos ajude a praticar a sua palavra e trocar os nossos medos, as nossas ansiedades, por confiança no Senhor. Senhor Deus, eterno amado Pai, nós estamos diante do Senhor, agradecidos porque a Tua palavra é que nos orienta, agradecidos porque a Tua palavra, Senhor Deus, nos sustenta e ela nos revela que a nossa confiança deve estar depositada no Senhor, porque as Tuas misericórdias estão sobre nós. Muito obrigado por essa certeza que nós temos, Senhor Deus. Da mesma forma, nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado sustento. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude em nossas fraquezas e que possamos ser fiéis. Por isso agradecemos àqueles, Senhor Deus, que têm entendido isso, que têm colocado diante do Senhor as suas dificuldades e têm entendido que o Senhor é quem nos sustenta e assim entregado o dízimo, a oferta com o coração agradecido ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de servir ao Senhor também com a nossa dedicação, também com a nossa gratidão. E nós agradecemos ao Senhor por toda esta igreja, pedindo que o Senhor renove nossas forças, que nos ajude e que a Tua palavra faça verdadeira morada em nossas vidas, transformando o nosso modo de viver. Que a Tua palavra também, que vai ser pregada neste momento, possa trazer um renovo ao nosso coração e pedimos que o Teu Santo Espírito fale nas nossas almas, fale as nossas vidas mais uma vez, como tem. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar reinando entre nós. Amém? Louvado seja o Senhor por mais esta manhã, poder estar aqui junto com os irmãos para juntos louvar a Deus e também falar com Ele, ouvir a voz do nosso Deus. Nós vamos continuar aí no Salmo 127. Hoje nós vamos começar a pensar sobre a vida espiritual dos filhos. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor, o vigia da cidade, inútil o sentinela montará a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eterno e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos como igreja para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir a Tua voz, para estar com os irmãos na comunhão dos santos, Senhor Deus, onde o Senhor certamente ordenará a bênção. E nós te pedimos no nome de Jesus que nos ajude a compreender a Tua palavra. Nós sabemos, Senhor Deus, que é o Senhor que fala ao nosso coração. E a Tua palavra é fiel, Senhor Deus, em nos trazer, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor quer para todos os dias da nossa vida. Renova, Senhor Deus, o nosso conhecimento nesta manhã.
E ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos homens e mulheres que venham glorificar cada dia melhor o Teu nome. É no nome de Jesus que pedimos as bênçãos e agradecemos. Amém. A vida espiritual dos filhos. Antes da gente entrar nesse tema, ficou um ponto da quinta-feira. A criança educada sobre os ensinos da Bíblia torna-se a alegria dos pais. Só tem esse jeito de filho trazer alegria aos pais. É por meio do conhecimento de Deus, onde eles vão obedecer os pais, porque eles aprenderam na Bíblia que é dever dos filhos obedecer os pais. Nós temos tido uma sociedade difícil e teremos dias piores ainda, porque nós temos visto os homens deixando de ler a Bíblia, deixando de se interessar por Deus, de buscar a comunhão com Deus, de buscar o poder de Deus para educar os seus filhos. Porque sem mim nada podeis fazer, já disse Jesus. E isso é bem cravado aqui nos nossos corações. Então, dependemos dele. E se não buscarmos a Deus, os nossos filhos vão trazer tristeza aos nossos corações. E aí entra a palavra recompensa. É uma recompensa que ele dá. Recompensa, vamos trazer a ideia de recompensa para salário? Para um pagamento? Então, se você é um bom funcionário, se você busca estar em dia com o mercado de trabalho, buscando se formar para poder ter uma mão de obra qualificada, dificilmente o seu patrão vai ficar livre de você. Ele não vai ter esse gosto tão cedo ou nunca, porque eu já vi empregado ser diretor da empresa e o dono da empresa ficar em casa, porque chegou o dia dele aposentar. Que galardão, não é? Que pagamento esse, não é? Mas ao contrário também é verdadeiro, aquele que começa a trabalhar e está nem aí para estudar, está nem aí para se formar, vai ter o salário que merece. R$ 1.206. E ainda desconto o INSS. E se é sindicalizado, paga sindicato. E aí já viu, né? Dá para comer? Dá para vestir? Dá para alimentar o filho? Dá? Não dá. Não dá. É a recompensa, é o pagamento. A Bíblia que chama de recompensa. Você é recompensado por aquilo que você é. E Jesus falou disso o tempo todo, de galardão. Quem der um copo de água no meu nome, certamente não ficará sem o pagamento, sem o galardão. Então, nós precisamos nos esforçar, e já está lá. Esforça-te, tem bom ânimo, eu serei com você. Esforça-te, nós temos que nos esforçar para ser melhor do que nós fomos ontem. E aí, para criarmos os nossos filhos melhor do que os nossos pais nos criaram. Ainda que você ache que foi bem criado. Mas você não foi criado com o leite da palavra de Deus. Eu perguntando a Mariene um dia desse, Mariene, e aí, como é que está a amamentação da sua filha? Eu falei, pastor, há muito tempo, pastor, eu tive que parar. Eu tive muita dificuldade, tive que tomar muito antibiótico, e aí o médico cortou. E aí o peito secou. Porque eu ia passar para ela coisas que ela não podia comer ainda. Então, com isso eu quero dizer para você, é que nós precisamos de orientação, de busca de Deus em primeiro lugar, para criar os nossos filhos, e nós também precisamos buscar obedecer o que a ciência tem mandado. Não essa ciência louca aí da vacina
de Covid. Essa aí você pode jogar no lixo porque não foi testado, não foi, então você não tem que tomar. A não ser que você vá perder o emprego, aí eu não sei, é você que tem que decidir, eu não te aconselho nem que sim, nem que não. Eu acho que a minha vida vale mais do que o meu emprego. E um dia eu disse isso para o meu chefe. Ele estava mandando eu fazer uma coisa que ia comprometer a minha saúde. Eu falei, rapaz, lá em casa eu tenho 4 filhos, eu tenho uma mulher e eu não posso morrer agora. Ele estava à vontade para me demitir, mas não me demitiu porque Deus estava comigo. Eu procuro fazer certo, eu procuro ver as coisas antes de fazer. Algumas, é claro, que eu atropelo, não consigo fazer isso 100%. Mas o que eu posso me esforçar, eu me esforço. Então, você quer que seu filho seja uma bênção? Você quer constituir uma família? Então, olha, se o Senhor não edificar a família, se Ele não construir a família, o marido, a mulher, para estarem juntos, em vão você escolher. Não, ele é doutor, ela é formada não sei no quê. Eu vou falar uma frase que eu vi no Instagram e que, de certa forma, serve para nós. Uma jovem muito bonita botou uma frase lá no Instagram da seguinte forma: será que é vantagem a gente casar com um homem mais velho do que a gente? Uma pergunta. Ela, como mulher, está fazendo essa pergunta. Mas ela responde: eu acho que não é vantagem, porque a gente vai se apaixonar por ele. Está vendo? Então, a paixão passa, o amor fica. A paixão é da carne, mas o amor é do Espírito. Está vendo? Então, num negócio desse é quem precisa se avaliar. Como é que eu estou pensando, hein? Estou discernindo. Pois é, você precisa de discernimento como criar o seu filho para que ele possa te dar alegria. A Bíblia fala disso, que os filhos é uma recompensa para aquele pai que é buscador da palavra de Deus, estudioso da palavra de Deus, que busca em Deus como criar o seu filho, para que esse filho, de fato, seja uma recompensa para aquela busca incessante de Deus. Às vezes a gente fala de galardão só quando vai para a glória, não é? Não, o galardão começa aqui, irmão. Eu, graças a Deus, experimento esse negócio. Eu comecei a experimentar e ter o gostinho desse negócio aqui. Se Deus tem me galardoado pelo tão pouco que eu tenho feito, eu imagino quando chegar lá no céu o que Ele não tem para mim, não é? Então, você quer, de fato, que seu filho seja uma herança ótima, maravilhosa? Pois é, você precisa educar o seu filho segundo os ensinos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Isaías 54, 13. Olha o que este homem fala. Deus mandou Isaías, né, escrever o que está falado aqui, ó. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Isso aqui está dentro de um contexto onde fala da Nova Jerusalém, uma profecia que está falando da Nova Jerusalém. Mas por que que eu tenho que deixar essas coisas acontecerem tão somente lá? Quando esse texto aqui é escrito, nos dias de hoje, para nós precisamos entender que Deus vai ensinar os nossos filhos através de nós. Porque lembre de Deuteronômio 6, olha, as palavras que eu estou falando hoje, guarda no seu coração. Aprende essas palavras. Para quê? Para ensinar para os seus filhos. E aí esse texto aqui está conectado com aquele.
É Deus que vai ensinar por meio de você, porque a palavra é dele, é ele quem disse. Então, quando eu venho aqui e leio a Bíblia, eu não estou dizendo nada meu, eu estou dizendo o que Deus disse. Não estou falando nada de mim, estou falando o que Deus disse. E aí é Deus que está falando com você, não sou eu. Quem quer que seja, que esteja aqui pregando, lendo a palavra de Deus para você, aqui ou em qualquer lugar, é a palavra de Deus, Então, Deus está falando com você, não é a pessoa. O Hernandes explicando uma vez, eu consegui entender o que ele falou. Ele disse assim, olha, o pastor, ele prepara o sermão, ele tem que estudar, ele tem que gastar tempo. Aí ele prepara o sermão, mas a mensagem do sermão Deus é quem coloca no coração de vocês. E você sabe onde que eu encontro base para isso? Lá em Pentecostes. Pedro, falando em latim, vê bem. O Espírito Santo pegando as palavras de Pedro e jogando na mente, no coração de cada um, de cada nação. Como pode esse cara falar tantos idiomas ao mesmo tempo? Enquanto você está falando latim, você não pode estar falando grego, né? É latim. Não dá para falar as duas coisas ao mesmo tempo. Pois é. Então é Deus que dá a mensagem. Eu preparei o sermão, está aqui. E aí eu preparei o que eu vou falar para vocês, os textos que eu vou ler para vocês. Aí Deus vai pegar e vai jogar a mensagem naquela que você precisa. E aí, às vezes, você precisa de uma mensagem que você precisa de mudar. E você não quer mudar. Não, o pastor está por fora. Você que acha que foi o que eu falei com você. Esquece de mim. Tenha Deus. Então, Deus vai ensinar os seus filhos, as suas crianças serão felizes se você estudar a palavra de Deus, e Ele vai ensinar, através de você, a palavra de Deus. Agora, não adianta você também conhecer a palavra de Deus, de cós salteado, como um papagaio, e não viver. O seu filho vai aferir tudo que você prega. Ele vai cobrar de você. Papai está falando isso, mas e ele faz o quê? O que ele está fazendo? A mamãe, o que a mamãe está fazendo? Porque aqui está falando a ideia de homem, mas o homem é a mulher. Todos os dois são, de fato, pais. E se eles são pais, eles precisam da alegria dos seus filhos. Mas para que os seus filhos promovam a alegria, eles precisam ser alegres. Eles vão viver a alegria a partir de conhecimento de Deus, do temor a Deus. Vão ter prazer na vida, prazer em obedecer, prazer em ajudar você, em sentir amor por você. Vai ter alegria, satisfação, contentamento, por causa de Deus, por causa da palavra de Deus que você inculcou no seu filho. Então, não esqueça, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz de suas crianças. Grande será a paz. Essa paz é a paz que Jesus dá. E Ele não dá como o mundo dá. Ele dá a paz eterna. E você vai ficar também em paz. É para um pai, uma mãe, está ali no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, e não tem o seu filho, a sua filha, também convertida. Pois é, cada dia nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus para poder ensinarmos nossos filhos. Provérbios capítulo 1, verso 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Está vendo? Ouça, meu filho. A ideia de ouvir aqui não é só escutar. Escuta o que eu estou falando com você. Não. A ideia aqui é praticar. Pratica, meu filho. E aí, quando você fala assim, pratica, meu filho, você está praticando.
Você já está vivendo. Não querer ensinar para o seu filho aquilo que você não está vivendo. E aqui colocou a mulher, né? Não deixe de ouvir, de escutar, de botar em prática os ensinos da sua mãe também. Você quer ser feliz. E isso está fechado, é Deus é quem disse, está fechado com Efésios 2, 6, 5, 6, 3, que honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, e você não tenha que viver dias ruins, infelizes e morrer cedo. Terrível, não é? Irmãos, quando a gente tem uma perspectiva de Deus mais apropriada, quando a gente vai conhecendo a Deus, a gente fica assim, dividido como Paulo. Eu não sei qual que é melhor, estar com o Senhor ou estar com vocês. Sabe por que ele se sentiu assim? É porque tanto lá quanto cá, Deus está com ele, então não muda nada. Para ele não está mudando nada mais. Está tudo igual, está lá ou está aqui, está tudo igual. Ele está assim, perdido, 50% para lá, 50% para cá, ele está no meio. Na perspectiva de conhecimento de Deus, você vai ter no relacionamento com Deus, você vai dizer, gente, eu gostaria de ficar mais tempo aqui, eu queria mais tempo, porque esse mais tempo vai reduzir, vai redundar em mais pregação do Evangelho, mais testemunho do Evangelho, mais pessoas a serem atingidas pelo poder de Deus. Pois é, isso está tudo amarrado aqui na ideia de vocês como filho, você como mãe, você como pai, vocês se esforçarem para buscar a Deus. Sabe para quê? Para que vocês possam prestar um serviço a Deus com amor, com dedicação, sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor, que é uma ordem que foi dada e você vai se sentir feliz por estar cumprindo essa ordem. E, gente, é uma ordem, assim, a maior da face da terra. Porque ser presidente da República é fichinha. Ser presidente da República vai mexer com administração, com números, você vai mexer com a alma das pessoas. Não tem nada maior do que isso na face da terra. De ajudar a pessoa, dar um direcionamento à alma dela, que está indo para o inferno, você vai, não, vamos para cá, e você se esforça e faz o que você puder fazer para convergir o caminho do inferno, que essa pessoa está indo, para o caminho do céu. Gente, isso não tem preço, isso é coisa que custou a vida de Jesus, que nem ouro nem prata consegue. Irmãos, nós precisamos passar Deus para os nossos filhos, ensinar para os nossos filhos, porque eles têm que dar continuidade à pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho. Mas está na nossa mão isso. Deus falou que vai ensinar através de você. Aqui, olha, meu filho, bota em prática aquilo que seu pai está falando com você. Minha filha, bota em prática aquilo que sua mãe está falando com você. Não deixa de fazer isso, porque esse caminho é o caminho, a verdade e a vida. E se, minha filha, eu quero que você vá para o céu, você tem que querer isso também. Então você precisa de conhecer a Deus. E a fé para o seu filho vai vir mediante a pregação do Evangelho. E não é pelo pastor tão somente. É primeiro por você. Porque é que você é que gerou, você é que recebeu esse galardão, esta herança. E aí a herança a gente faz dela o que a gente acha melhor, não é? Há pessoas que transformam a sua herança, ele dobra a herança dele. Alguém disse assim, dá R$500 para um rico e ele vai transformar em 500 milhões. Dá 5 mil para um pobre e ele vai comprar um iPhone. Está vendo?
É uma leitura que faz da nossa mente. Por que só o rico pode transformar a Paquinha? Você é rico do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e você pode levar o seu filho a ser algo maior do que você. E aí você vai começar a pensar assim, que o meu filho cresça e eu diminua, que ele seja o evangelista do Brasil, número 1, a missionária número 1, que todos querem ouvir, mas está na sua mão, o galardão, está na sua mão, e você vai, assim com aquela parábola, quem recebeu 5 fez 10, quem recebeu 2 fez 4, está vendo? É Jesus falando da igreja, falando de nós, irmãos. Isso está relacionado com o ensino desta manhã. Se você quer, de fato, que seu filho te dê alegria no futuro, você precisa educar o seu filho dentro da palavra de Deus. A outra coisa, outro texto que eu quero que você leia é Isaías, capítulo 38, verso 19. Olha só o que Ezequias falou. Ezequias, depois de doente, Isaías foi lá, mandou fazer um emplasto de figo, botou em cima do tumor dele, essa tradução aqui chama de tumor, e ele ficou bom, e aí ele fala essas palavras, olha, e olha só o que ele diz, hein? 38, 19. Isso, 38, 19. Os vivos, parece que ele sabia de ressurreição, ele sabia lá o que ia acontecer em Jesus. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Gente, é profundo isso aqui. São só os vivos, irmãos, que louvam a Deus. Ou seja, são aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador, que nasceram de novo, que é nova criação, que é nova criatura. Jesus veio aqui para refazer o que ele tinha feito, para restaurar o que estava perdido, buscar o que estava sumido. E aí Ezequias fala uma beleza dessa. Senhor, só os vivos te louvam, assim como eu te louvo. Os pais falarão da tua fidelidade aos teus filhos. Se é uma coisa que os nossos filhos precisam aprender, é fidelidade, irmãos. Fidelidade. Fidelidade de Deus. Mas você vai falar de fidelidade de Deus para o seu filho e olha para você e você não é fiel. Aí eu vou cobrar outra vez, né? Eu vou cobrar outra vez. Não é fiel para chegar antes da hora do culto. O culto é a Deus, não é a mim. É a Deus. Que atestado você dá para o seu filho quando você faz isso? De que o culto não é importante. Que Deus também não é importante. E aí quando você não é alguém dizimista, você tem que fazer questão de mostrar para o seu filho, lá dentro de casa. Se você manda pelo Pix, abre lá o celular aqui, filho, ó, esse aqui é o meu dízimo, já mandei, já está na conta da igreja. Você tem que falar para o seu filho. Sabe por quê? Ele vai aprender ser fiel com você a Deus. Aí quando você falar que Deus é fiel, meu pai é fiel. Então, você vai falar de Deus, Deus é invisível, é desconhecido para ele. E aí quando você vai falar de Deus, ele vai começar a olhar, meu pai é fiel. Meu pai é fiel à minha mãe. Meu pai é fiel a mim, ele não dorme sem ler a palavra de Deus comigo, sem orar comigo. Ele se interessa, ele compra de casa. Meu pai é tão fiel que ele compra roupa nova para mim, mas para ele não compra. Ou você está achando que seu filho não enxerga isso? Pois é.
os pais falarão da tua fidelidade aos seus filhos. Mas como é que você vai falar de fidelidade se você não é fiel? No estudo da Escola Bíblica Dominical, por qualquer coisa você falta o culto. Ah, hoje vou não. E de vez em quando eu pego um para perguntar. No ano passado eu perguntei cadê seu pai e sua mãe? Não vieram não, pastor, mas com a tristeza. Falei, gente, se ele sentiu tristeza porque o pai não veio, a mãe não veio porque não quis. Não é porque estava doente, não é porque estava trabalhando, não é porque estava internado. Não, porque não quiseram. A fidelidade para o filho, se o filho já está percebendo a infidelidade, que ninguém reclamou de doença, ninguém ficou na cama, ninguém falou que estava com problema. Não veio porque não quis. É só dizer assim, não veio, pastor. Tá bom, obrigado. Eu já li, já entendi. Como você vai ensinar fidelidade se você não é fiel? Gente, o filho foi dado para nós, para a gente fazer a cabeça do filho aqui, olha, a hora que ele estiver entendendo as coisas, aí nós vamos transportar Deus, agora vamos levar ele para Deus, ó. Deus, nosso Criador, é Ele que tem proporcionado essa vida minha com você, esse relacionamento, esse arroz e feijão que a gente come todo dia, é Ele que dá, o salário do papai, é Ele que dá. É Ele que dá. Aí você começa, aí ele começa a olhar para Deus sem ver Deus, e daí a pouco ele está conhecendo Deus, porque ele vai ver que Deus é fiel, e foi tão fiel que enviou Jesus lá na cruz para morrer pelos pecados dele. Ele vai ter esse entendimento. E ele vai olhar para o mundo e vai ficar triste, porque ele vai ver um monte de coleguinha, um monte de pai e mãe que não tem salvação, estão perdidos, longe de Deus. Então, Ezequias, ele fala isso aqui, está aqui registrado para ensinar para nós. Só os vivos é que te louvam. E os pais vivos é que vão ensinar a fidelidade do Senhor para eles, para os filhos. Pois é. Essa compreensão a gente precisa ter. Provérbios, capítulo 15, verso 20. De Provérbios, a palavra de Deus neste lugar, diz assim, olha. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Você está vendo aqui? O filho sábio dá alegria ao pai. Por que destaca o pai? Ele está chamando de filho, né? Está botando no masculino. Filho aqui é filhos e filhas. Mas se você não tiver uma vida, irmão, de um bom relacionamento com a sua mulher, se você não tiver um bom relacionamento com seus filhos, o seu filho, ele não vai ser a sua alegria. Você é matemático. Isso é a Bíblia que diz. Aí diz que o tolo despreza a sua mãe. Aí é a ligação daqueles 9 meses, aqueles 3 anos no peito, aquele abraço, aquele cochegado, aquele dorme no colo. Ele vai zombar da mãe dele. Sabe por quê? Porque ele não tem nenhum princípio de Deus no coração. É um sem Deus, sem salvação, que você gerou. E ele começa a fazer isso cedo. Começa cedo. Começa cedo, mais cedo que você imagina. Porque quando o filho, a mãe fala e ele não obedece, ele já está zombando dela. Quem é você? Eu não enxergo você, não consigo ver você. Quem é você para me dar ordens? É essa leitura,
É por isso que tem que ter a vara. Você tem que fazer ele se curvar. Porque se ele não se curvar, você que vai se curvar no futuro. Ali pelos 14, 15 anos. Que aí já ganhou o músculo, já pode bater em você. Ele já acha que pode. E ele bate em você e não dá nada para ele porque ele é de menor. Agora, bate no de 14, 15 e deixa ele lá na delegacia. Então, você tem que ensinar o seu filho desde aquele momento. É duro de ouvir, mas toda a verdade dói. Larissa foi a única engraçadinha que aos 3 meses deu uma mordida no bico do peito da minha mulher. Ela ganhou um tapa na cara, nunca mais ela mordeu. Agora se não bate. Mas 3 meses, pastor. Aprendeu que não pode morder. Deveria ser na cara. Deveria ser. Com 3 meses, já mal. Morder onde está saindo o alimento. Aí infecciona, não é? E aí seca o leite, aí tem um peito só. Eu não sei se o nosso organismo faz isso, mas eu conto com a construção de Deus, de um só também dá. Mas vai passar fome, não vai ter anestesia, não vai ter a vacina para poder ficar livre das doenças vindouras. Então nós precisamos, irmãos, aprender com a palavra de Deus, de que os nossos filhos, para se tornar alegria na nossa vida, para essa herança ser uma bênção na nossa vida, nós precisamos de banhá-la com os ensinos da palavra de Deus. Ela tem que tomar banho nisso. Aí mais tarde ela vai tomar banho no sangue de Jesus. Pela fé, ela vai ser lavada, redimida pelo sangue de Jesus. Porque você, desde o princípio, vai inculcando a palavra de Deus no seu filho. E a palavra de Deus é a pregação que você precisa ter em casa com seu filho. Não só de palavras, mas de atitude principalmente. Você pode pregar pouco, mas viver muito. E por muito que você viva, a palavra de Deus, ele vai ler a palavra de Deus. E ele não vai esquecer disso. Agora sim, nós vamos ver a questão espiritual dos filhos. Veja bem, nós precisamos criar as crianças dentro da palavra de Deus. E elas têm também uma finalidade espiritual. E até mesmo de nos salvar da condenação do inferno. Tá? Porque quando uma criança entende o plano de salvação, ela é salva e está salva pelo que ela entendeu da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus convenceu-a de que ela era pecadora, mesmo criança, ela é pecadora, e de que ela precisa de salvação, senão ela vai se perder. Pois é, quando a gente entra nessa ideia de espiritualidade da criança, eu queria ler 2 textos com você que falam como é que uma criança pode ser espiritualmente benéfica aos seus pais. A primeira delas é 2 Samuel, capítulo 12, 14 a 20. Esse texto vai falar da agonia de Davi, quando pecou. Quando ele pecou, aí veio Natan, conversou com ele,
e diz para ele os prejuízos que ele vai ter na questão do pecado. E aí no capítulo 12, de 14 a 20, diz assim, olha: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino vai morrer, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou a roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhe preparasse uma refeição e comeu. Nós vemos aqui que essa criança, que ainda que seja fruto de um pecado e tendo Deus determinado a morte dela, essa criança ainda deu a Davi a oportunidade de se voltar para Deus, de atrair a atenção de Davi para que só Deus poderia intervir. O que está na cabeça de Davi, quando Natã fala com ele, é o mesmo que está na nossa cabeça. Tá? Ele não, de fato, não creu o que Deus falou. Natã disse: olha, porque você zombou, você trouxe tristeza ao coração do nosso Deus, a criança vai morrer. Se ele tivesse centrado, ele sabia que não ia adiantar ele orar, jejuar em prol da criança. Deus sentenciou e acabou. Não tem nada que muda. Nós vemos aqui que ele volta-se para Deus por causa da morte de uma criança. Uma criança naqueles dias não tinha tanto valor assim não, irmãos. Tanto é que ele tinha várias mulheres. Fazer filho era o menos. Era o de menos. Arranjar outro filho era o de menos. Mas esse aqui era fruto do pecado, da desobediência. Esse tinha mais valor do que os outros. E aí, muitas das vezes, você está longe de Deus, você vem ao culto mecanicamente, parece que você ouve a palavra de Deus, você escuta o que está falando, mas você não se toca. Aí Deus, às vezes, precisa chamar a sua atenção, atrair você para Ele. E aí Ele pode usar o seu filho, assim como usou a de Davi. Porque o mesmo pecado que Davi cometeu é do tamanho do que você está cometendo.
de que está escutando a palavra de Deus, mas não está colocando em prática. Não tem pecado maior, pecado menor para Deus. Não. Quando a gente vê a numerologia de Apocalipse, que vai enumerar os pecados, né? Os mentirosos não entram no reino dos céus, os ladrões não entram no reino dos céus, é um número bem reduzido de pecados. E aí a gente, quando lê aquilo ali, bom, eu não estou nesse, 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 e a gente acha que é só aquilo ali que é pecado. É só aquele. E não é só aquele não, irmão. Toda atitude nossa com relação a Deus e ao próximo é pecado. E o primeiro pecado é contra Deus, não é contra a pessoa. Entre eu e você, eu passo por Deus, você passa por Deus para chegar a mim. Se a sua intenção é não pecar contra Deus e me ferir, você está caindo num abismo. Você não conhece Deus, você não sabe nada de Deus. Tem uma discussão que está sendo levantada agora pelos grandes teólogos, por causa essa formatação da cabeça das pessoas com relação à ideologia, e já estão questionando entre os grandes, em algumas igrejas, em especial nos Estados Unidos, que eles se acham os conhecedores, né? Eles estão discutindo da severidade de Deus com relação a Adão. Você não acha que Deus foi muito severo com Adão, não? Que ele poderia ter dado uma pena menor? E aí, o outro que é mais centrado disse assim, olha, Deus é soberano. Ele podia ter perdoado lá, mas ele não perdoou. Sabe por quê? Porque ele disse, se você comer, você morre. Você morre. Ele liberou a palavra. E ele não tirou. Adão, primariamente, foi colocado para fora do jardim, morreu para Deus. Foi afastado da presença de Deus. É a primeira palavra para a morte. A segunda é que ele viveu 900 anos. Aí, o outro diz assim, mas como que ele me dá uma pena severa dessa e deixa o camarada viver 900 anos? Por que ele não matou ele logo? Deus é soberano. Ele faz o que ele quer. Mas você aprende uma coisa, quando ele libera a palavra, ele bota em prática. Ele botou para fora Adão e esperou o tempo de Adão rever os seus conceitos, rever a sua desobediência, rever. E parece que não reviu nada, né? Porque Caim mata Abel. Se Adão tivesse arrependido e voltado para Deus, buscar a Deus, olha, a morte não chegaria na família dele. Porque ele ia criar os seus filhos no temor do Senhor. Ainda que não tivesse a Bíblia, mas ele tinha o temor no coração. Deus colocou isso no coração dele. A palavra estava viva na sua mente. Você está vendo o que dá? Eu não sei se a morte de Abel despertou Adão, porque a Bíblia não fala sobre essas coisas. Não, a Bíblia não fala. Mas eu acredito que foi uma das permissões de Deus, permitir o pecado agir tão rápido, crescer tanto ao ponto de um irmão matar o outro. Então a gente tem que ler essas passagens da Bíblia, irmão, e colocar a nossa vidinha de molho, saber se a gente não está na mesma condição, desobedecendo a Deus, virando as costas para Deus,
tratando Deus com relaxamento, e maldito é aquele que faz a minha obra, que vem para o culto relaxadamente, e trata minhas coisas relaxadamente, porque a gente é literal, nós somos muito literais. São muito literais. Nós precisamos entender a Bíblia espiritualmente e perceber que, na hora do nosso pecado, o Espírito Santo fala conosco. Mas nós estamos tão distante que nós não ouvimos nitidamente. Estamos meio surdos para ouvir. Então aqui nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele amargando a morte de um filho. E não para por aqui. Está vendo o que é não buscar a Deus? Se ele estivesse buscando a Deus enquanto ele estava em casa, porque aqui a questão era essa, acharam que ele não devia ir para a guerra, para ele não morrer, porque ele tinha que continuar sendo rei, porque o nome dele era o que as nações temiam, e não foi isso que Deus ensinou. Quem tinha que temer, as nações tinham que temer o Deus de Israel, não é Davi. Olha como é que começa o negócio clarear. Então ele ficou em casa, já que vocês não querem, eu vou ficar aqui. Mas ele podia estar buscando a Deus enquanto isso, ter ido no santuário. E nós somos assim, depois que o pacote de leite cai no chão, rasga, a gente vai ter mais cuidado com o segundo. A gente vai correr atrás do prejuízo. Agora aqui não teve jeito dele correr atrás do prejuízo. Ele recebe a sentença, age como se Deus não ia cumprir com a palavra dele. Deus disse que ela vai morrer e acabou. Não adianta jejuar, não adianta. Não adianta você jejuar pelo seu filho, se você não buscar a Deus. Não adianta você ficar sem dormir, você deitar no chão, botar cinza na cara. Não adianta. O que adianta é você viver a palavra de Deus e ensinar para o seu filho. E aí você não vai ter essas coisas chegando na sua vida. Ah, mas isso é um caso isolado, né? Não tem outro caso desse? Tem. Tem. Semana passada nós passamos nele, Lucas capítulo 8. Tem outro ainda, hein? Só tem esse não, tem mais. Mas eu vou ler só esse. Um homem ou uma mulher de fé invejável. Essa é a expressão de Jesus, tá? Com relação a essa passagem. No capítulo 8, o verso, deixa eu ver aqui, 41, 42, é a filha de Jairo. Tem um diz: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Por que ele só veio a Jesus depois que a menina estava doente? A menina teve o seu papel espiritual de levar o seu pai a Jesus. Ele era o chefe da sinagoga. E quando a gente se sente assim importante, muito cheio de fé, crente, nós não nos atentamos para Deus. Nós distanciamos de Deus e achamos que tudo vai bem. Esse homem tinha que ter buscado Jesus antes de sua filha ficar doente. Certamente ele sabia sobre Jesus.
Tanto é que ele veio. Mas por que ele não veio antes? Por que ele não é aquele cheio de fé que andava com Jesus? Que abandonou a sinagoga para andar com Jesus, já que Jesus é o Todo-Poderoso? Por que não? E assim somos nós hoje. Por que é que a gente não fica aos pés da cruz? Por que é que a gente não fica envolvido na obra de Deus? Porque o estar no meio daquela multidão era obra de Deus, irmão. Não parece, sem falar nada, andando de sol a sol, dormindo no meio do mato, sem comida direito, sem banho direito, sem. Uma fartura só, fartava tudo. Mas o serviço a Deus estava ali, a multidão era um serviço a Deus. É a prestação de um serviço a Jesus. Isso, para as pessoas que não estavam ali, quem é aquele que todo mundo vai atrás daquele jeito? Nunca aconteceu isso aqui, a não ser quando o César entrou aqui, se é que ele entrou lá um dia. Pois é, atraiu a atenção das pessoas da multidão. Você é da multidão, irmão. Tem que prestar um serviço na multidão. A multidão presta um serviço a Jesus. Mas o camarada estava em casa. Sou chefe da sinagoga. Precisa da multidão. Aliás, eu nem posso, né, porque eu sou importante. É assim que você trata as coisas de Deus. Você é importante e não vai fazer isso ou aquilo. Pois é. Sabe, irmãos, Deus me colocou nessa condição de hoje, pastor, isso é coisa dele, não é minha, não. Eu nunca quis isso, eu disse para o meu pastor que eu nunca queria ser pastor. Mas Deus viu que lá atrás, bem antes, Ele via que eu estava sempre procurando o que fazer na igreja. Se alguém deixasse um rastro para trás, ele não fez, eu vou lá fazer. E eu não falava para ninguém. Eu fazia, estava feito e acabou. O importante é que está funcionando. Não preciso ser visto. Não fui visto. Não interessa, não quero ser visto. O que eu quero é que o serviço a Jesus seja o melhor, da melhor qualidade. E aí tudo que vier às minhas mãos, eu vou fazer segundo as minhas forças. E aí, irmão, para comprar um iPhone, a gente faz força. Para comprar uma televisão nova, a gente faz força, porque ela tem isso, e a minha já está vencida. Mas para missões, mais para as coisas de Deus, mais. A gente não faz esforço. Você acha que Deus não? Se eu consigo ver como pecador igual a você, que você deixa eu ver? E Deus que sonda os corações. Então, aqui está um serviço espiritual que as crianças promoveram, uma com a sua vida, e a outra, ela morreu, chegou a morrer, tá? Jesus ressuscitou ela. Mas por que a gente não busca antes? A gente só busca depois da dor, começa a doer. Por quê? A gente vai encontrar umas situações dessas. Na outra passagem que tem é o servo. Olha, perturba mais o Senhor não, o seu servo morreu. Aí Jesus, que sonda os corações, ouviu isso no meio de uma multidão que estava blá, 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 blá. Você viu? Pois é, Jesus ouviu, porque ele sonda os corações. Ele disse, olha, não temas. Não temas. Pois é, vai, seu servo já está curado. Lá Jesus nem precisou ir. Essas passagens
tem que mostrar uma coisa diferente para nós. Lá com Jairo, Jesus foi com ele à casa dele. Já no segundo, ele não foi, foi a palavra dele. Então a palavra dele está com você, é a palavra dele que vai fazer. É o que você vai ensinar para o seu filho, é que você vai cuidar do seu filho com a palavra dele. E ela tem poder. E ele conferiu que horas que ele ficou bom. Para ver a hora que Jesus falou, a hora que ele ficou bom. E aí o texto fala que foi a mesma hora. Percebe que há um despertar no coração do pai e da mãe quando a criança fica enferma e até mesmo quando ela morre. Mas será que precisamos chegar a isso? Davi pecou, ele conhece o pecado dele. Quando Larissa quebra o pescoço, falaram que foi um pecadão na minha vida. O pastor deve estar com um pecadão. Vamos orar por ele, para que Deus possa revelar o pecado, para que possa ser perdoado, E Deus queria me ensinar a onisciência na presença, a onipotência dele. Ele é Deus. Ele deixou quebrar o pescoço, eu já diria assim, ele quebrou o pescoço e ele curou o pescoço, e o pescoço está sem marca. Então, não quebrou. Mas quebrou. O raio-x falou, não foi um raio-x. Até uma ressonância magnética disse que estava quebrado. Mas é Deus. É Deus. Todo o tempo. Eu poderia ter perdido Larissa, ela morrido. Eu podia ter Larissa hoje em cima de uma cama deste tamanho para cuidar dela. Imagina, ela não andando, daqui para baixo paralisada. Mas é Deus. É Deus. Então ele é para mostrar o poder dele. Ela não tem nada, não tem defeito nenhum. Mas olha, vem cá, eu vou mostrar um negócio para você. Porque Deus queria colocar no meu coração fé suficiente para dizer a você: Deus é real. Deus é real e Ele pode todas as coisas. Mas você precisa estar na comunhão com Ele. Você tem que estar obedecendo. E eu obedeci aquilo que um adolescente disse na sala que a minha mulher guardou. Definição de fé. A fé é um negócio assim, fé é você se entregar cegamente, não é ficar olhando, você vai para lá, tem segurança, não tem segurança, você tem fé em Deus. Deus, então Deus não dá para pegar. É a sua fé nele é que vai te fazer cegamente, materialmente, fisicamente, cair nas mãos dele, ficar nas mãos dele. A fé é isso, é o fim fundamento das coisas que não se vê, mas está aqui, ó. Não dá para ver. Porque Deus é espírito. Então ele não é visto. Eu posso ver Deus em você. Na sua forma de ser, eu posso ver. E como que Deus, quando entra, muda as pessoas, né? Quando a pessoa, é aquele negócio de ir para... ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas chegou na fogueira, aí o calor entra, né? Aí vem o brilho, o fogo na cara, mas lá por dentro ainda está precisando entrar a luz. Pois é, isso a gente percebe que quando aceita Jesus, ele transforma. Não só externo, internamente. E aí aquele brilho que não é aquele brilho de Moisés. Depois de 40 dias, sumia da cara dele. Aí ele podia tirar o pano. É um brilho eterno, irmãos. É um brilho, assim, incandescente, que começa a envolver outras pessoas, aquecer outras pessoas. E as pessoas que você precisa mais aquecer são seus filhos, a sua mulher, seu marido. Esse que é o seu mais próximo. Você precisa ser
o servo da sua casa, aquele que serve a Jesus, testemunhando, vivendo, pregando a palavra. Você precisa ser, para depois dizer. Primeiro é ser, depois a gente vai dizer. Bom, agora eu posso dizer que eu posso falar alguma coisa agora. E a outra coisa que eu queria levar para você é que quando convertidos, os nossos filhos, tornam-se homens e mulheres úteis. Então quer dizer que o pastor, se não se converter, é inútil? É inútil. É um galardão que só vai roer o que você tem. As drogas, vai roer seu dinheiro dentro de casa. É um galardão que vai também colocar tristeza no seu coração, porque é filho. Vai trazer a tristeza para a sociedade, que vai ser mais um no meio da sociedade corrompida. Então, é aquele que é criado no temor do Senhor, conhecendo o nosso Deus. Esse vai ser útil à sociedade. Se não é assim, vamos lá, Filipenses capítulo 2, verso 20. Filipenses capítulo 2, verso 20, e até o 22 diz assim: não tenho ninguém que, como ele, tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Eu vejo essas palavras do apóstolo Paulo com muito amor, muita dedicação e sentindo da parte de Timóteo alguém assim que valeu a pena carregar esse camarada comigo o tempo todo, e o tempo todo ensinando a ele. Valeu a pena. Ele começa dizendo, não há ninguém que se interesse. Gente, a igreja dos Filipenses, pois é a igreja do coração de Paulo. Mas ele, Timóteo, ele se interessa por vocês. Vocês são a igreja de Jesus. Ele se interessa pelas coisas de Jesus. E você, irmão, está se interessando pelas coisas de Jesus? As coisas de Jesus, para ele também. Mas primariamente, irmãos, as coisas de Jesus somos nós. É a igreja dele. E a gente precisa trabalhar nesse negócio de maneira que a gente esteja vendo Jesus no meio de nós. Jesus está presente. Eu estou com ele. Eu estou fazendo o que ele está definindo para eu fazer. Nós precisamos entrar nessa, irmão. Timóteo, a mãe e a avó. A ideia que os historiadores dizem é que Timóteo, a mãe e a avó, receberam Jesus praticamente juntos. Só que Timóteo era jovem e não era um judeu para saber o Pentateuco aos 12 anos. Pois é, aí Paulo, vendo a conversão e vendo, claro que certamente ele visitava a casa de Timóteo, para afirmar que a sua avó, a sua mãe, tem inculcado a palavra de Deus em você. Ele deve ter visto isso. Para ele afirmar uma coisa sem ver, como? Não é? Ele não é espiritual, no sentido de estar lá e cá igual a Deus. Ele está no lugar dele. Ele é homem como eu.
que só ocupa um lugar. Então, certamente ele viu isso. E ele viu o crescimento de Timóteo. E Timóteo agora é uma bênção, que ele está podendo mandar Timóteo no nome dele, como se fosse ele. Porque apóstolo quer dizer, na verdade, um delegado que vai, em função de um mandado do juiz, prender alguém. Está traduzindo na nossa linguagem. Apóstolo é isso. E o apóstolo agora pega Timóteo e coloca no lugar dele e vai lá. Porque ele viu que Timóteo se interessava pela igreja de Jesus. E aí eu queria ler com você para a gente ir para a Escola Bíblica Dominical, 2 Timóteo capítulo 1 a 3. Que filho, não é? Que filho. Esse filho, para Paulo, foi o filho que ele não gerou, nós não temos notícia de filho de Paulo, então é o filho que ele gerou na fé. E aí lá na segunda carta, no capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa expressão, meu filho Timóteo, que alegria, que prazer, que utilidade agora está tendo esse filho, que ainda novo, está assumindo uma responsabilidade de estar diante de uma igreja para poder dar continuidade ao trabalho de Paulo, porque Paulo está preso lá em Roma, quando ele escreve a carta. Então, mesmo preso atrás das grades, Paulo contava com Timóteo lá fora, dando continuidade ao seu trabalho. Aí a pergunta é: será que Jesus nos céus está contando com você? Será que ele pode contar com você para zelar pela igreja dele? Aí Jesus está tão distante para você, não é? Está lá no céu. Tá, então melhora o negócio, vamos ficar mais perto. Será que eu posso contar com você se eu faltar amanhã? Hoje mesmo, não sei. Você dá continuidade? Não deixar a igreja perder a fé, a igreja dispersar, a igreja sumir nesse mundo de ideologia e de crentes por aí fora que sem responsabilidade nenhuma com a salvação das pessoas, responsabilidade nenhuma com a pregação do Evangelho, responsabilidade nenhuma com o testemunho. Será que Paulo nomeou o seu filho? E novo, e chega a dizer, Paulo chega a dizer para ele: meu filho, tenha cuidado com os novos na fé. Meu Deus, ele dá o cara como pastor e dá uma recomendação: tenha cuidado com os novos na fé para um novo na fé. Ele era experimentado no que ele viu, aprendeu com Paulo, mas ele era novo, a sua idade não era uma idade de alguém que tinha já as experiências com Deus. Ele viu as experiências de Paulo com Deus, aprendeu com Paulo. E aí por isso que tem essas duas cartas, irmãos, para dar um apoio para Timóteo, se em lendo, guardando essas cartas, a doutrina de como conduzir a igreja. Nada mais é doutrina de como conduzir a igreja que Paulo está dando aqui. Então, que Deus possa falar ao seu coração, possa fazer você entender que você precisa cuidar do seu filho, de maneira que você não venha ter que sofrer para voltar aos pés de Jesus, assim como Davi, assim como Jairo, mas que
o seu filho, você tem para ele que ele vai ser uma bênção na sociedade. E o seu nome, irmão, vai ser lembrado por alguém. Este é filho de fulano. Conheci o pai dele. Olha, uma expressão que o irmão Sérgio, né? O irmão Sérgio foi uma figura que passou pela igreja que me marcou. Dia que a Ana Lúcia estava pintando aquele marco ali, que está ali a cor até hoje. Eu não troquei porque não lembrei de trocar. Aquele areia que está ali. Ele diz assim, ele olhou para ela pintando ali e falou, pastor, o cavaco não voa longe do pau. A expressão dele. Porque quando você vai cortar uma lenha com o machado, você bate, o cavaco voa ali. Aí eu olhei e falei, não voa não, irmão. Bem pertinho ele voa. Para ele não ficar distante. O seu filho vai ser um cavaco longe do pau ou vai ser um próximo do pau? Ou vai ser o pau substituir você? Está na sua mão. Ser ou não ser. Você entendeu? Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Eterno Deus, agradecemos por esta manhã abençoada até agora. Pudemos cultuar o Senhor, pudemos ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos um coração quebrantado diante da Tua palavra. Que os ensinos que recebemos nesta manhã, Senhor Deus, sirva para o crescimento espiritual nosso e para uma família ajustada na Tua palavra, para o louvor e para a glória do Senhor. Que os nossos filhos sejam uma bênção nas Tuas mãos para servir este mundo, Senhor, servir como testemunha e fazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor determinou, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Continue nos abençoando agora na Escola Bíblica Dominical, que em tudo possamos aprender um pouquinho mais do Senhor. É no nome de Jesus que pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. E agora nós vamos para o café.